todos. Esse é o nosso 13º momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Estamos chegando agora no último assunto, né, da nossa disciplina, que é justamente a introdução à análise matricial de estruturas. Para a organização da disciplina, não é, e para a orientação, né, das últimas atividades de vocês, a gente vai ter, não é, a aplicação, né, sobre esse ponto da disciplina hoje, né, na quinta-feira. Aí na próxima semana a gente tem um feriado na segunda, então a gente vai ter só aplicação na quinta-feira da semana que vem. Mas é suficiente dentro do que a gente já tem de material e dentro do que a gente vai discutir nessas 3 aulas ainda, tá? Para alguns alunos eu vou pedir muita paciência. Para quem fez elementos finitos comigo, por exemplo, o Guerino. Tem outro aluno aqui, além do Guerino, que fez elementos finitos comigo? Que está aqui na sala hoje, na aula hoje? Então, por exemplo, para o Guerino, que já fez elementos finitos comigo, ele vai ver que é basicamente tudo que ele, né, aprendeu lá, ele vai aplicar agora aqui, só que de uma outra forma, né? Como a gente estruturou lá em elementos finitos, a matriz de rigidez do elemento de barra sobre força normal, né? E como a gente caracterizou a matriz de rigidez do elemento de viga em flexão, lá a gente utilizou uma estratégia que a gente vai, né, utilizar uma outra estratégia no curso. Mas entendido, vamos dizer assim, essa estratégia, entendido como se chegou aos elementos da matriz de rigidez, depois é só aplicação. E aí a coisa se torna repetitiva. Uma outra coisa é que nessa segunda parte do nosso curso, né, na segunda avaliação do nosso curso, vocês vão poder já conferir o desenvolvimento, se vocês fizerem está certo ou errado, porque vocês vão poder conferir utilizando a ferramenta F2 para todos os exemplos, menos lá o exemplo de aplicação de Rayleigh-Ritz, né? Que é solução aproximada. Né? Mas no mais, análise matricial e a parte lá do método das forças, né? Princípio dos trabalhos virtuais, método das forças, vocês vão utilizar lá o F2 para fazer a correção, né, da própria prova, né? Se o resultado que vocês encontraram aplicando aí, né, o desenvolvimento que vocês vão fazer, se bate lá com o resultado dado, né, pela ferramenta F2. Inclusive, alguns dos alunos eles já fizeram isso, né, nessa última lista, né, comparando o resultado deles com o resultado lá, né, do F2. Mas vamos lá, deixa eu perguntar, vocês conseguiram assistir, eu vou compartilhar aqui a minha tela, vocês conseguiram assistir a pré-aula, né, que está lá na página da disciplina, lá no Moodle? Era para assistir essa aula daqui. Eu vou compartilhar aqui para antes da gente começar, para a gente meio que contextualizar aqui as coisas, porque se alguém não assistiu, as aplicações que eu vou fazer aqui não vai fazer muito sentido, tá? Então, pelo menos para pontuar. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Alguém por áudio aí me retorna? Afirmativo. Perfeito. Então, a gente está na 9ª semana letiva. Vou pedir para, né, que todo mundo baixe essa ferramenta aqui, né, que é o SMath, que a gente vai utilizar bastante nessas aplicações aqui, que a gente vai fazer sobre esse tópico, né, Introdução à Análise Matricial de Estruturas. E para as primeiras aplicações que a gente vai fazer hoje, seria interessante a gente entender como é que a gente chegou, né? Como a gente caracterizou a matriz rigidez, né, do elemento de viga e do elemento, né, de barra sobre força normal, tá? Dentro da lógica aí da análise matricial de estruturas. Então seria interessante ver esse vídeo, né, que está fundamentado aqui nas anotações desse caderno aqui que eu vou projetar,
que é justamente isso. Nesse vídeo, né, nesse caderno, eu utilizo o método das forças, né, para definir as entradas, né, da matriz rigidez do elemento de viga em flexão. Olha, não, eu falei elemento finito, não, não é, de um elemento, tá? Porque não é elemento finito ainda, né, que a gente está em análise matricial. Um elemento de viga em flexão, né, na teoria, né, de viga em flexão, vocês entendem, vocês enxergam que, né, os parâmetros cinemáticos associados aos pontos da minha viga são dois, né? O deslocamento na vertical e a rotação da seção transversal. Então, se eu pegar, por exemplo, um elemento aqui e caracterizar dois nós aqui, né, nesse elemento, e associar parâmetros cinemáticos específicos nesses pontos aqui que eu estou denominando de nó, eu vou, a partir, né, desse desenvolvimento aqui, né, via método das forças, encontrar o que a gente chama de coeficiente de rigidez, né? Porque assim, o que é que acontece? Já já a gente vai comentar aqui no final, a gente vai mostrar aqui a relação clássica que vocês veem em elementos finitos, que a gente vai ver aqui em análise matricial de estruturas, tá? Mas o que seria, né, na verdade, essa rigidez, né, de um nó, né? Eu acho que em algum momento, em algum local eu coloco, mas se não, já já eu escrevo aqui, né, num outro caderno, aqui no quadro que a gente vai abrir, né? Rigidez de um nó, né, é definida como a força, ou momento, né, eu estou falando força no geral, exigida para produzir um deslocamento ou rotação unitária no nó, né, se os deslocamentos forem impedidos em todos os outros nós da estrutura. Então, é o que eu fiz aqui, veja. Eu estou com uma estrutura aqui, que é uma viga duplamente engastada, e em um dos engastes eu estou dando aqui um recalque angular unitário, ou seja, é justamente isso, né? Quais são as forças que vão aparecer aqui nesses apoios A e B, né? Ou seja, a força que vai aparecer aqui, que produziu, né, que foi gerado por esse recalque unitário aqui, né? Ou seja, eu só estou caracterizando aqui a condição do recalque unitário, mas o deslocamento na vertical em A ele está impedido, né? O deslocamento vertical em B ele está impedido e a rotação em B ele está impedido. Então, ela, né, se associa com a definição que eu dei de rigidez de nó, né, que é justamente isso, né, a força ou momento necessário exigido para produzir um deslocamento ou rotação unitária no nó, se os deslocamentos forem impedidos em todos os outros nós da estrutura. Já já eu formalizo isso daí. Então, aqui, com esse exemplo, na verdade, a minha intenção foi revisar o método das forças e, com esse desenvolvimento, recuperar a definição de coeficiente de rigidez, né, para essa situação de rotação unitária, de deslocamento unitário em A, de rotação unitária em B e deslocamento vertical unitário em B. Com essa situação, eu vou conseguir, né, aqui eu explico no vídeo, eu explico lá, eu vou conseguir definir essa relação, né, de força, né, e deslocamento, né, naquele viés, né, qual é a força necessária, né, para produzir um deslocamento unitário, né, associado lá à direção da força, enquanto os outros deslocamentos estão impedidos nos nós. Então tá aqui, ó, né, essa relação aqui entre força e deslocamento, né, caracterizada por essa equação aqui, né, bem clássica lá em elementos finitos, né, matriz rigidez vezes deslocamento é igual a força, né, onde esse K reúne aqui os parâmetros de rigidez que foram desenvolvidos a partir aqui do que eu comentei inicialmente aqui nesse caderno. Então, essa matriz de rigidez aqui é a matriz de rigidez de viga que foi construída na lógica da análise matricial de estruturas, tá?
Veja que quem fez elementos finitos viu que a gente chega nessa mesma matriz de rigidez, mas utilizando uma outra estratégia lá. A estratégia lá de elementos finitos. Adotando lá as funções de aproximação, blá, 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 blá. Aquelas coisas lá que a gente falou em elementos finitos. Aqui a gente está com uma outra abordagem. E eu faço essa mesma situação para o barra sobre força normal. Né? A mesma coisa. E chegando nessa matriz de rigidez aqui. Né? Essa matriz aqui é a matriz de rigidez de barra sobre força normal. E essa aqui é a matriz de rigidez de viga. No nosso curso, a gente só vai fazer aplicação em estruturas de barra, mas sem inclinação. Então, eu não vou resolver treliça e não vou resolver pórtico aqui. Eu poderia até fazer isso, mas eu acho que é eu exagerar demais numa quantidade aqui de conteúdos para pouco tempo, né, de curso que a gente tem. E como a gente vai ver isso em elementos finitos, né, aí eu deixo aí, né, isso para elementos finitos, porque senão, né, não faz sentido lá a gente dar essas mesmas coisas lá e mais abrangentes em elementos finitos. Né? Então, tudo que a gente vai fazer aqui é elemento de barra, barra sobre força normal ou viga em flexão, mas numa condição em que o sistema de coordenada local da viga coincide com, ou da barra coincide com o sistema de coordenada global. Não é difícil, né, fazer a generalização. Quem fez elementos finitos viu que é só transformação de coordenada, é muito fácil fazer isso. Mas eu não quero exagerar aqui. Né? Vamos lá, vamos dando, né, vamos apresentando as coisas paulatinamente. Tá? Então, seria interessante, de alguma forma, enxergar um pouquinho aqui o que foi discutido nesse material para a gente entender bem do que a gente vai fazer agora aqui nesse momento síncrono. Além disso, né, além desse vídeo, ou seja, esse vídeo aqui, né, nessa parte aqui de caracterizar a matriz de rigidez, eu acho interessante também vocês verem o vídeo do momento síncrono do primeiro quadrimestre desse ano, né? Que eu justamente faço o quê? Eu faço, de novo, a utilização do método das forças para definir o vetor de força numa situação de carregamento uniformemente distribuído. Tá? Eu não vou fazer isso novamente, já está feito aqui. Por quê? Porque nos problemas que a gente vai resolver hoje, eu vou ter na minha viga tanto carregamento uniformemente distribuído como carga concentrada. E aí, por meio desse exercício, eu explico como se calcular, né? Ou seja, a contribuição que essa carga me dá aqui em termos de reação vertical e de momento nesses dois pontos aqui, A e B, que serão os nós do meu elemento de viga, né? Utilizando aí os princípios da análise matricial de estruturas. Então, nesse sentido, veja, utilizando aqui essa apresentação, para esse tipo de carregamento, eu sei que o vetor de força ele vai ter essa cara daqui, ó, né? Eu vou ter 4 entradas, né? Onde, né, cada uma dessas entradas elas tem essa cara aqui, né? Ou seja, o primeiro elemento associado ao grau de liberdade de deslocamento na vertical, o valor dele é a metade do W vezes o comprimento do elemento dividido por 2. A segunda entrada correspondente ao grau de liberdade de rotação, está aqui, né? O terceiro elemento correspondente ao grau de liberdade de deslocamento no segundo nó vertical. E o quarto elemento, né, a entrada associada à rotação. Então, também está aqui meio que justificado o que a gente vai apresentar aqui na aplicação. Tá? Como se determinar os parâmetros de entrada de um vetor de força, né, que vai compular o meu sistema, né, KUF. Né? Perfeito? Tudo bem? Perfeito, o Leandro falou que viu. Assim, se ficou dúvida, né, volta lá, dá uma olhada, porque agora vai ser a aplicação. A gente precisa entender como, né, a gente chegou nesses elementos. Eu dei aqui
uma passagem bem rápida, né? Por quê? Porque agora, depois disso, é mais aplicação utilizando a ferramenta. Teve uma aluna que me perguntou, professor, você vai utilizar só essa ferramenta? Sim, porque é uma ferramenta aberta, eu não sei que ferramenta vocês têm. Ah, professor, eu sei programar em Python, eu tenho MATLAB, eu consigo programar em MATLAB, quero fazer um, um, uma ferramenta bem legal para ser utilizada na prova. Vocês fiquem à vontade, não tem problema nenhum. Eu estou dando aqui um direcionamento, tá? De uma ferramenta que é aberta, que é interessante, que eu vou apresentar hoje, mas vocês fiquem livres aí para utilizar a ferramenta que vocês quiserem, tá? Então eu vou agora apresentar aqui a lousa e aí alguém também só me confirma se está tudo bem. Só para a gente aqui, de alguma forma, dar aqui a definição de rigidez de nó e fazer uma discussão aqui de passos básicos que precisam ser aplicados no desenvolvimento do exercício. Alguém me confirma se está tudo bem? Aqui foi, professor. Perfeito. Então vamos lá. Então vamos voltar aqui naquela, como eu comentei, né, a gente vai ter que, em todos os meus problemas, montar uma matriz de rigidez aqui, né, cujas entradas de cada uma dessa matriz, né, de rigidez, de viga e de barra sobre força normal, elas foram caracterizadas a partir do vídeo que está postado na semana 9, né, do nosso curso, vezes o vetor de deslocamento incógnito, que vai ser né, o vetor que a gente vai determinar né, nesse processo, né, igual ao vetor de força né, do meu sistema estrutural. O vetor de força do meu sistema estrutural depende do tipo de carregamento que eu aplico. Por exemplo, no vídeo postado já nessa semana 9, eu fiz uma apresentação explícita de vetor né, de força para uma situação de carregamento uniformemente distribuído. Professor, mudou o carregamento, muda aquela expressão? Muda sim, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Ah, se eu tiver um carregamento parabólico, aí eu tenho que criar esse vetor, tá? Como? Utiliza a mesma ideia que eu apliquei para criar né, o vetor de força dessa situação aqui. Igualzinho. Igualzinho. Tudo bem? Então, para definir esse parâmetro aqui né, de coeficiente de rigidez de nó, né, vamos formalizar aqui, não é rigidez, porque assim, rigidez como um todo, né, a gente pode definir né, como a força necessária para se produzir um deslocamento unitário na direção da força. Mas a gente vai dar a definição de rigidez de um nó que é o que fundamentou aqui né, os coeficientes de rigidez que a gente apresentou né, para o problema de viga e para o problema de barra sobre força normal. Né, definida como a força ou momento exigido para produzir um deslocamento unitário ou rotação, né? Falando de viga especificamente, unitário no nó se os deslocamentos forem impedidos em todos os outros
nós da estrutura. E para isso eu utilizei o método das forças, que foi o único método explicitado aqui no nosso curso. Utilizando, né, o método das forças para calcular cada um desses coeficientes de rigidez, né, utilizando lá a lógica, né, de recalque de apoio unitário, seja recalque, né, angular ou recalque vertical. O que é que acontece, gente? Assim, classicamente, né, em cursos, vamos dizer assim, em universidades onde você tem lá o semestre, né, e disciplina tipo essa, né, vamos dizer assim, com conteúdos mais distribuídos em outras disciplinas, geralmente o professor apresenta, né, além do método das forças que a gente apresentou aqui, né, o método dos deslocamentos. Por que que eu não fiz a opção de não apresentar esse método de deslocamentos? O que é que acontece? Né? O método das forças, a gente utiliza ele para avaliar e analisar esse tipo de estrutura, né? Mais simples, né? Com menos graus de liberdade, que a gente já vai definir, né? Menor, né? E de alguma forma nos dá a possibilidade de entender um pouquinho, né, sobre comportamento estrutural, né, fazer um cálculo ali manual. Esse método das forças aqui, ele naturalmente não é utilizado no viés de aplicação computacional para se analisar estruturas com mais graus de liberdade, que é, na verdade, a situação que a gente encontra no dia a dia de projeto, né? E análise de estruturas, né? Você vai desenvolver e analisar estruturas utilizando o computador, simulação, né? Modelagem e simulação. E para isso, né, o princípio dos trabalhos virtuais escrito no viés de método de deslocamentos, né, no viés do princípio dos deslocamentos virtuais, né, ele é mais tranquilo no sentido de se fazer a programação. Não é? Tanto que aqui você determina deslocamento com essa estrutura daqui, que a gente vê também lá em elementos finitos. E aí, ao invés de eu dar o método de deslocamento, a gente já vem direto para a análise matricial de estruturas, né? Que é uma aplicação no viés matricial desse método. Tá? Então, eu dedico, vamos dizer assim, uma apresentação do método já nesse viés aqui de aplicação matricial, porque depois a gente abandona, né, na verdade, essas condições aqui e vai direto, né, para elementos finitos. Né? Mas é importante a gente ter o viés de análise, né, de análise estrutural, para que a gente possa ter minimamente entendimento sobre o comportamento mecânico das estruturas. É o que eu falo para o meu aluno, né, que vai fazer, por exemplo, a disciplina de projeto de elementos estruturais de aeronaves 1 comigo, que tem como recomendação essa disciplina. Inclusive, eu vou dar essa disciplina no próximo ano, né, no primeiro quadrimestre. Quem vai dar projeto de elementos estruturais de aeronaves 1 sou eu. E aí eu falo da importância de análise, né? Não adianta você querer projetar sem dominar a análise estrutural. Tá? Então, tá meio que explicado porque que a gente abandona. Porque vocês podem pesquisar aí vídeos, né, sobre metodologias para se resolver estruturas hiperestáticas e vocês se depararem com esse método de deslocamento e falar assim, o professor nem falou isso para a gente. Não, eu me concentrei no PTV, né, no PTV, nesse método das forças, né, do princípio das forças virtuais, né, que é o método da carga unitária. E com esse método eu fundamentei, por exemplo, a estruturação aqui, né, tanto da entrada da matriz rigidez quanto do vetor de força para aplicar, né, a análise matricial de estruturas que vem justamente do método de deslocamento. Ou seja, para eu estruturar aqui, né, a análise matricial, eu precisei do método das forças. Por isso que eu não fujo, né, do método das forças. Eu tenho que dar o método das forças obrigatoriamente. E aí, para resolver, né, os problemas via análise matricial de estruturas, a gente tem que seguir uma sequência aí de passos, né? E começar a entender
de um linguajar muito presente no dia a dia de projeto quando a gente fala lá em elementos finitos, né? Que é a questão, né? Definição de nós na minha estrutura, só que aqui é o mesmo linguajar que a gente tem lá em elementos finitos, a gente vai adotar aqui em análise matricial de estruturas. A gente vai definir nós, a gente vai definir elementos, né? Ou seja, com isso a gente vai caracterizar uma discretização na estrutura, uma discretização em nós e elementos, né? Aí tem a questão dos graus de liberdade, né? Os graus de liberdade que vai, de alguma forma, é, orientar as dimensões da minha matriz K e do meu vetor de força e do meu vetor incógnito de deslocamento que eu vou buscar, calcular, né? O que são esses graus de liberdade, né? São os parâmetros cinemáticos, né? Associados aos nós da minha estrutura. Por exemplo, no problema em viga inflexão, a modelagem do problema, ele me dá dois parâmetros cinemáticos associados a cada um dos nós, né? Isso vocês já viram lá na teoria. É deslocamento na vertical e rotação, né? Então, por exemplo, a dimensão da matriz de rigidez elemental de viga, ela tem uma dimensão 4 por 4, por conta dos 4 graus de liberdade presentes no elemento, né? O elemento finito de barra sobre força normal, ele vai ter uma dimensão, né? O 1 e o 2. Ela vai ter uma dimensão, né? 2 por 2, por conta, né? Da quantidade de graus de liberdade associado ao elemento finito de barra sobre força normal. E tudo isso daqui eu tenho que ter uma compatibilidade matricial, tá? A gente vai falar também de condição de contorno, aplicação de condição de contorno, né? Coisas que a gente já falou lá em elementos finitos. Tudo bem? É um pequeno resumo, a gente vai para a aplicação. Eu sei que, né, para quem está vendo isso pela primeira vez, né, sem se preparar, é um choque, mas não, né? A gente, né, o que é complicado, a gente descomplica. Não se preocupe, né? E se ficar com dúvida, tem tempo ainda para a gente discutir. Tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou deixar a lousa aqui e vou utilizar aqui a minha ferramenta. Quem quiser, né, pode observar aqui a aula ou ir fazendo em paralelo aí, abrir o computador, uma janela aí e ir desenvolvendo o exercício aqui paralelamente comigo. Inclusive eu vou resolver 2 exercícios da lista 3 aqui, utilizando análise matricial de estruturas para vocês observarem o quanto é mais simples se resolver esse tipo de estrutura hiperestática utilizando análise matricial em comparação com o método das forças, né? Porque vocês já viram, né, que o método das forças para resolver estrutura com muito grau de liberdade, né, com um grau hiperestático muito alto, iria me dar um trabalho absurdo de fazer isso manualmente, né? Tá? Então, essa ferramenta aqui é uma ferramenta gratuita. É uma ferramenta que a gente tem aqui uma barra aqui, né, de menu muito parecido com as ferramentas tradicionais, né, do Windows, né? E do lado direito aqui a gente tem como se fosse um conjunto de recursos que a gente vai utilizar aqui nessas folhas de trabalho para resolver, né, esse problema. Veja que a gente, aqui nessa ferramenta, a gente pode utilizar elementos de programação, tá? Para estruturar aqui a nossa solução. Né? Olha só, né? Aí vai do aprofundamento que você tem na ferramenta. Eu vou utilizar aqui uma situação a mais básica possível e aí eu vou deixando com você para você se aprofundar e explorar a ferramenta, tá? Inclusive ela tem aqui um campo de ajuda bem interessante, né?
sobre a ferramenta, onde você pode buscar exemplos. Inclusive, eu acho que tem exemplos sobre de vigas, né? Depois vocês dão uma vasculhada. Então, nesse caso daqui, né, o problema que a gente vai analisar é essa viga da terceira lista de exercício. A primeira pergunta aqui que eu faço para vocês, né? Qual é o grau hiperestático dessa estrutura? Hein? Não adianta só digitar lá no chat que eu não vou. Tá, Matheus já falou. Tá. Então aqui ele tem o grau hiperestático 1, perfeito, né? Eu poderia liberar aqui, construir, né, uma estrutura isostática equivalente, substituir, por exemplo, esse rolete aqui por uma reação vertical incógnita e aplicar lá o método da carga unitária para calcular essa reação aqui incógnita e depois, por equilíbrio, encontrar essas reações aqui e determinar o diagrama de esforço cortante e momento fletor. Né? E aí vocês viram aqui que para esse problema eu vou ter 3 trechos de momento fletor, uma trabalheira danada. Mas aqui eu teria que aplicar somente uma carga unitária. Mas quanto maior, né, o grau hiperestático, maior o número de carga unitária que eu tenho, né, igual, né, vai ser o número de carga unitária que eu vou ter que aplicar. Então, veja, é uma trabalheira danada. E vocês vão comparar aqui com essa metodologia que eu vou apresentar aqui, né, da análise matricial de estrutura, como é tranquilo resolver esse tipo de estrutura hiperestática. Então, primeiro passo, né, para se processar, né, o início da análise. Eu tenho que definir a discretização do meu problema. Então, a discretização do meu problema é a quantidade de nós e a quantidade de elementos, né, que eu vou utilizar aqui para analisar esse meu problema. Mínimo, né? Mínimo, porque eu posso ter aqui uma discretização bem pesada aqui, mas eu vou buscar sempre a menor discretização possível de ser aplicada para analisar um problema. Olha só, nesse caso daqui, o professor comentou alguma coisa em relação à carga, né? A carga, deixa eu colocar aqui. Eu comentei aqui, ó, né, de carga distribuída, né, de vetor, né, de força para uma carga uniforme distribuída, né, no elemento, mas eu não comentei um desenvolvimento, né, de vetor de força feito para uma situação assim. Ó, eu tenho um elemento, né, de viga, que é uma viga que a gente vai estudar, né, com uma carga aqui concentrada, né, qualquer P, distante, né, de uma dimensão A do apoio do nó 1 e de B do nó 2, né, onde aqui o elemento de viga tem um comprimento L, né, onde L é A mais B. Eu não fiz esse desenvolvimento, eu não mostrei isso, né? Eu quero fazer. Pode fazer, utilizando o quê? A mesma estratégia que foi aplicada para se determinar o vetor de força nessa situação aqui. Eu vou utilizar, né, o princípio das forças virtuais, método da carga unitária também, né? É como se eu tivesse que analisar uma viga bi-engastada com essa situação e encontrar as forças, né, de reação nesse ponto e nesse ponto para essa situação com essa generalização aqui de posição de carga concentrada dentro do elemento de viga. Eu não fiz isso. Você pode fazer. Mas, para essa situação aqui, no viés da discretização, como eu não tenho isso, quando eu tiver uma carga concentrada, a ideia é colocar um nó, né, justamente na posição, né, da carga concentrada, para que esse valor da carga, ela contribua diretamente no vetor de força com o valor dela associado ao grau de liberdade. Por exemplo, o P aqui ele contribui com o deslocamento na vertical. Então, na posição do grau de liberdade,
do deslocamento na vertical em relação a esse nó da discretização, ele entra contribuindo, tá? Então, é essa a lógica. Então, aqui, para esse problema, o que foi que eu fiz? Eu utilizei uma discretização mínima aqui de 4 nós, me definindo 3 elementos. Por quê? Porque eu vou colocar um nó sempre onde tiver, né, carga concentrada, ou seja, nos apoios, né, que vai ter carga concentrada de reação vertical e de momento, no ponto B, no ponto C e no ponto B. Todos esses pontos têm carga concentrada. Aqui eu vou ter um nó e com essa discretização de nós mínimas eu tenho, por tabela, a discretização em elementos. Então, para esse problema daqui, eu vou ter 3 elementos de viga e 4 nós, né? Professor, poderia colocar mais um elemento, ou mais um nó aqui no meio desse elemento? Poderia. O que é que acontece com isso? Se eu aumentar a quantidade de nós, eu vou aumentar a dimensão da minha matriz de rigidez do meu problema. Por quê? Porque a matriz de rigidez está associada à quantidade de graus de liberdade, né, que compõe a minha a discretização, né? Ou seja, para esses 4 nós, eu tenho, no caso de viga, 2 graus de liberdade por nó. Então, a minha matriz de rigidez global, ela vai ter uma dimensão, para esse problema daqui, de 8 por 8, né? Ó, deixa eu vir para cá, para o quadro, né? Nesse caso aqui, né, eu peguei o quê? A discretização que eu fiz para esse problema foi a seguinte, né? Eu apliquei, né, 1, 2, 3, 4. E aí eu tenho V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4. Né? Essa foi a discretização. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8. Então, a minha matriz de rigidez global da estrutura, ela vai ter uma dimensão 8 por 8, né? Que vai ser compatível com a dimensão 8 por 1 do vetor incógnito de deslocamento, que tem que ser compatível com o vetor, né, de força aqui, que vai estruturar o meu sistema de equação matricial aqui para analisar essa estrutura, tá? Localmente, olha, localmente, né, cada elemento desse vai ter uma matriz K local valendo 4 por 4. Então, de alguma forma, eu vou ter que levar essa informação 4 por 4 de matriz local para uma matriz global 8 por 8. Guerino, como é que eu faço isso? Como é que eu levo a informação da matriz 4 por 4 local para a matriz 8 por 8? Que estratégia a gente usa? A matriz do quê? Lembra lá de elementos finitos? Não? Ele está sem áudio. É a matriz de espalhamento. Já já a gente vai mostrar isso daqui também. Tá? Então, essa informação localizada aqui 4 por 4, a gente de alguma forma tem que mapear ela na global, né, 8 por 8, a partir da matriz, né, de espalhamento. Vamos lá. Então, eu vou voltar aqui. Então, eu já defini aqui a discretização mínima, né, 3 elementos. Veja que eu estou associando aqui 3 cargas distribuídas uniforme, que eu estou chamando de zero, vocês vão entender já já, na minha estrutura aqui de solução desse problema. E aí, se eu tiver um problema que não for zero, eu substituo aqui, né, pelo valor da carga uniforme distribuída, que é o que vocês vão ver já já, né, onde está associado esse parâmetro aqui. Veja que quando a um parâmetro eu quero dar um valor, eu utilizo esse
esse elemento daqui, né, ó, né, esses dois pontos igual, tá? E aí eu vou caracterizar a matriz de rigidez e o elemento de força, né, para cada um dos elementos da minha análise. Veja, elemento 1, qual é o comprimento dele? 3 metros, está aqui a variável. Né? E aí a matriz de rigidez de viga, né, ela tem essa cara daqui. E aí eu coloquei ela todas em função, né, da minha rigidez, da estrutura como um todo, e do comprimento do elemento 1. Ah, professor, onde você encontrou essa matriz 4x4? Eu encontrei aqui, ó, nesse desenvolvimento que o prof explicou. Né? Eu preciso ver o primeiro vídeo da semana 9 para eu poder entender, né, esses danados aqui de coeficiente de rigidez, de onde é que ele veio. Eles vieram daqui desse desenvolvimento. Então, para o problema de viga em flexão, a matriz de rigidez do elemento de viga em flexão veio desse desenvolvimento aqui que eu fiz. Para se chegar aqui, ó, nessa matriz que eu concluí, que eu cheguei aqui, ó, que é essa que está programada aqui, tá? Tudo bem? Ah, professor, tem um outro material? Tem sim. Lá na minha biblioteca tem esse livro daqui, ó, que você pode pegar o capítulo, né, Introdução à Análise Matricial de Estruturas, que vai mostrar bonitinho o que a gente está apresentando aqui. Tá? Vamos ver se ele entra aqui. Então, uma hora ele entra. Vamos voltar aqui. Perfeito. Então, coloquei aqui a matriz de rigidez. E aí, veja, depois quando eu pego a minha variável, por exemplo, aqui, ó, esse aqui ele está meio que feito. O próximo, a gente, se der tempo, eu faço, né? Ele vem aqui, ó, na sheet de trabalho, né, na folha de trabalho, quando você escreve, né, a função e aí você quer ver o valor, né, dessa função a partir dos valores das variáveis aqui, né, da função, aí você é só colocar igual e ele explicita. Veja se eu tentar calcular antes aqui, ó, ele não consegue calcular, né? Ele vai processando o cálculo a partir das linhas de trabalho, tá? Então, eu calculei aqui a minha matriz do elemento 1, 4x4, está aqui os valores. E aí, eu tenho o vetor de força do elemento 1. Veja, que o vetor de força que o professor escreveu aqui é aquele vetor de força, ó, é aquele vetor de força para a carga uniformemente distribuída dentro do elemento finito. E como foi que o professor fez isso? Olha lá, o professor pegou, né, no quadrimestre passado, fez um exercício mostrando isso para os alunos. E aí eu estou pedindo para você ver esse desenvolvimento. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Aqui nesse desenvolvimento eu justifiquei a maneira de se determinar as entradas desse vetor de força. Está aqui, ó. Com esse exemplo, eu mostrei como se chegou a esses valores aqui. Tá? Para esse sistema de coordenada aqui bonitinho, né, em relação a esses graus de liberdade. Tudo bem? Então, para esse tipo de carregamento, está aqui bonitinho, né? Aqui apresentado. Como nessa viga não tem carregamento distribuído, qual é o valor dele? 0. Está aqui. Só foi uma forma, né, pensada para eu generalizar aqui os meus cálculos. Então, eu fiz isso para o elemento 1, ó, né? Fiz isso para o elemento 2, tá aqui, né? Tá? Fiz isso para o elemento 3, né? Tá aqui. Tanto matriz de rigidez quanto vetor de força. E aí a gente vai utilizar essa lógica aqui de mapeamento, né?
que é o que eu comentei aqui com o Guerino. Por quê? Deixa eu aqui para o quadro. O que é que acontece? Olha só. Nesse problema, né, olha, nesse problema daqui, né, eu tenho, né, nesse problema para essa discretização, eu tenho uma matriz de rigidez global no valor de 8 por 8. Só que eu, né, fiz uma apresentação inicial de valor tanto de matriz de rigidez quanto de vetor de força local. Então, a matriz de rigidez local é 4 por 4 e o vetor de força local, né, de cada elemento é 4 por 1. Então, de alguma forma, eu tenho que levar, né, por exemplo, esse K aqui de 4 por 4 para uma dimensão 8 por 8. Como é que eu vou fazer isso? Pré-multiplicando essa matriz A aqui por uma 8 por 4, né? E pós-multiplicando essa matriz aqui, né, de rigidez por essa matriz aqui A, que eu estou chamando de espalhamento, né, da transposta dela, 4 por 8. Veja, né, essa multiplicação matricial aqui, ela vai me dar uma matriz agora de dimensão 8 por 8. E é essa situação aqui, né, é esse mapeamento aqui que vai me levar essa informação local para a informação, né, da matriz de rigidez global. Tá? Olha só. Deixa eu escrever aqui. Ó. A matriz de rigidez, as linhas e colunas dela estão associadas aos graus de liberdade. Vou espremer aqui, tá? Aqui, por exemplo, nesse problema eu tenho V1, θ1, V2, θ2, até V4, θ4. E aqui também, né? V1, θ1 até V4, né? θ4. A mesma coisa eu vou ter o vetor de força, né? Cada entrada do vetor de força está associado aos graus de liberdade. V1, θ1, V2, θ2, até V4, θ4. Perfeito? O que é que acontece? Olha só. Por exemplo, elemento 1. O elemento 1, a matriz de rigidez local do elemento 1, ele tem esses graus de liberdade aqui, ó, V1, θ1, V2, θ2. V1, θ1, V2, θ2, em termos de linha e coluna local da matriz de rigidez 1. E aí, como é que a gente caracteriza aqui, ó, essa matriz de espalhamento associado ao elemento 1? Né, para levar as informações dessa matriz de rigidez local 1 aqui, né, associado a esses graus de liberdade local para o global, que são organizados assim, né, sempre em ordem crescente. É por meio dessa matriz A, e essa matriz A aqui, ela é a matriz de espalhamento, e as entradas dela, né, dessa matriz A, elas são 1 ou 0, né? 1 quando o grau de liberdade, né, é local, né, do elemento que eu estou analisando, ele se equivale ao grau de liberdade, né, do sistema global. Né, e 0 quando, né, isso não for verdade. Então, como é que a gente constrói isso? Então, por exemplo, para o elemento 1, quais são os graus de liberdade do elemento 1? Está aqui, ó. V1, θ1, V2, θ2. Então, está aqui, vou colocar. Ó. Então, eu tenho V1, θ1, V2, θ2. E aí, quais são os graus de liberdade do meu sistema global, da minha estrutura? Bom, eu discretizei a minha estrutura com 4 nós, está aqui os graus de liberdade globais, eu vou escrevê-los aqui. Né? V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4. E aí, o que é que acontece? Esse A aqui, ó, esse A aqui, né, aqui é a A1, é essa matriz de espalhamento, que para eu ter compatibilidade matricial, veja, ó,
ela tem que me dar uma matriz de 4 por 8, né? Isso, não é? O contrário, tá? Senão a gente não vai conseguir, né? O contrário, né? Porque eu tenho que ter uma matriz que aqui é 8 por 4. Então, a comparação aqui, ó, é o contrário. Deixa eu apagar aqui. A comparação aqui, ó, é essa daqui. É o global com o local do elemento. Então, aqui eu vou ter o vetor global de graus de liberdade. Então, aqui eu vou ter, olha só, eu vou ter o vetor global de graus de liberdade V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4. E aqui o vetor de graus de liberdade do elemento que eu estou analisando e querendo caracterizar aqui a minha matriz de espalhamento. Então, no caso, é o elemento 1, então eu vou ter V1, θ1, V2, θ2. E aqui o meu A agora, né? O meu A1. E aí dá certo agora, né? Então, aqui é 4 por 1, aqui é 8 por 1, e aqui eu tenho que ter uma dimensão de 8 linhas e 4 colunas, cujas entradas são 1 e 0. 1 quando esse grau aqui for igual ao grau desse lado aqui. Então, V1 é igual a V1? Então isso aqui vale 1. V1 é igual a θ1? Né? Eu estou comparando esse grau com os graus desse vetor. Não, então é 0. V1 é igual a V2? Não, é 0. V1 é igual a θ2? Não, é 0. Vamos para outra comparação. θ1 é igual a V1? Não, é 0. θ1 é igual a θ1? Então é 1. θ1 é igual a V2? Não, 0. E assim vai. θ1 é igual a θ2? Não, 0. V2 é igual a V1? Não, 0. V2 é igual a θ1? Não, 0. V2 é igual a V2? 1. V2 é igual a θ2? Não, 0. θ2. θ2 é igual a V1? Não. θ2, né? θ2 é igual a V1? Não. θ2 é igual a θ1? Não. 0. θ2 é igual a V2? Não. θ2 é igual a θ2? Sim. 1. E o restante vai ser 0, porque eu não vou ficar perdendo tempo aqui comparando algo que eu já sei que não é igual e vai me dar tudo 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, aqui, né, com isso, eu consigo levar e mapear, né, as informações da minha matriz de rigidez local para global. Né? Dessa forma, eu encontrei A1, A2 e A3. É claro que para encontrar A2, o que é que eu preciso fazer? É só substituir esse vetor aqui por quem? Por V2, θ2, V3, θ3. Tá? E aí eu encontro A2. Para encontrar A3, aí eu preciso substituir, né? V3 θ3 e V4 θ4 e fazer as comparações. Por isso que esse 1 aqui, ó, essa diagonal de 1, ela vai se deslocando dessa matriz para essa. E aí, né, com essa matriz de espalhamento, e por meio dessa conta aqui, eu consigo fazer a transferência dessa informação local 4 por 4 para uma global 8 por 8. Né, ó. É isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Essa 4 por 4 para uma 8 por 8. E aí eu somo direto, né? Por isso que eu estou fazendo essa conta. Dessa situação, eu consigo, né, definir a minha matriz de rigidez global da estrutura, né? E a rigidez naquele viés, né, do que a gente definiu. Rigidez nodal, né, é a força necessária para provocar um deslocamento unitário na direção da força. Aquela velha história. Gente, tudo bem até aí? Alguma dúvida em relação a esse ponto? Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso continuar?
Vocês já viram algo parecido em outra disciplina? Eu sei que né, vocês têm aplicação em elementos finitos em outras disciplinas, eu não sei o que vocês já viram. Tranquilo. O Guerino está super tranquilo, né? Que já viu isso daí milhares de vezes. Né? Aí, para quem o problema, tá, Larissa é a primeira vez, perfeito. Mas vamos lá, né? É o primeiro exemplo, depois a gente vai consolidando aí. Perfeito. Então eu tenho aqui a minha matriz de rigidez global e agora eu vou, né? Então, deixa eu voltar aqui para o quadro. O bom aqui que é aqui então, então qual é o objetivo? É caracterizar o K, né? O F para calcular o U. Então, esse elemento daqui a gente já calculou. A gente está agora calculando a entrada do vetor F. Tá? Então, o vetor F para a situação, né, de carga distribuída, todos esses elementos daqui vão ser zero. E aí, a mesma coisa, eu estou levando uma informação de F1, ó, F1, F2, F3, veja, é uma dimensão 4 por 1. Eu estou levando essa dimensão 4 por 1 para uma dimensão 8 por 1, para eu ter compatibilidade matricial aqui no meu problema global. Né? No meu problema global, isso aqui é 8 por 8, aqui 8 por 1 e aqui 8 por 1. Então, eu preciso levar esse elemento daqui, ó, né? Ou eu preciso levar o elemento F elemental 4 por 1 para um vetor 8 por 1. E isso eu faço por meio também da matriz de espalhamento que a gente, né, calculou e aplicou para definir aqui a minha matriz de rigidez global. Está aqui. Então, como é que eu vou fazer? Veja, a matriz de rigidez, eu faço um mapeamento pré-multiplicando e pós-multiplicando, né, pela transposta da matriz de espalhamento. Enquanto o F, eu levo ele do local para global só pré-multiplicando pela matriz de espalhamento. Está aqui. E ele é tudo zero, por quê? Porque eu não tenho carga distribuída. Eu fiz questão de colocar aqui o vetor de força de carga distribuída, porque é o que a gente vai utilizar no próximo exemplo. Então aqui, né, o vetor de força global, esse global parcial ele é zero, mas ele não é o global ainda, né? Porque o global ele precisa levar em conta o quê? As cargas concentradas. E as cargas concentradas aqui nesse problema, deixa eu pegar aqui ele, ó. Ctrl C, deixa eu copiar ele para cá. Ele vai estar em quais graus de liberdade associados? Vamos lá, ó. Eu tenho uma carga, né, ó, não copiou. Deixa eu ver aqui se ele copia aqui. Ctrl C. Ó, eu vou estar associado aqui, né? Ó, então eu vou estar associado aqui, né, o 60 e o 100 nos pontos B e C, que são aonde, ó, vou voltar aqui no quadro, né? Eu vou estar aqui com essa força aqui de 60 kN e essa força aqui de 100 kN, é isso? 60 e 100. Aqui nesses pontos, veja, ó. Então, 60 vai estar associado ao V2 e 100 vai estar associado ao V3. Em que posição do vetor? É só contar, ó. 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 7, 8. Então, ela vai estar na 1, 2, 3 e na posição 5 do vetor. E aí, veja que eu coloquei, ó, 1, 2, 3, AP1, né? 4, 5, AP2, né? Ó, 1, 2, né? V θ, V, opa, 3, né? 60, θ 4, né? 5V, tá aqui 100. E veja que ele entrou positivo, que para esse problema, olha só, para esse problema de viga em flexão, na teoria que eu mostrei, os graus de liberdade positivos, gente, são esses aqui, ó. V,
V e θ. Deslocamento positivo é de cima para baixo, né? E a rotação no sentido horário, que é positivo. Tá? Então, aqui tem que seguir essa mesma lógica. E aqui, claro, eu utilizei aqui as unidades todas já compatíveis, né? Em termos aqui, veja que eu coloquei o EI aqui também compatível, ó. Peguei e multipliquei isso por isso, né? Colocando na unidade, né? Newton, né? E metro, tudo, né? Para que eu possa ter a compatibilidade dimensional aí. E aí, com isso, eu consigo escrever o meu vetor de força. Olha só. Depois de escrever, né, depois de escrever a K e depois de escrever a F, eu preciso calcular a U. Como é que eu estou calculando a U? Invertendo essa matriz K e multiplicando a inversa dessa matriz K pelo F, né, para isolar aqui o meu U. O problema é que se eu fizer isso em cima dessa K aqui, ó, se eu tentar aqui inverter essa matriz, eu vou conseguir sim ou não? E quem me explica o porquê? Ó, vou pegar essa matriz aqui, ó, e tentar inverter. Aí não vale no chat, tá, gente? Porque eu não estou vendo. Ó, opa. Deixa eu voltar aqui. Ó. Ele não vai deixar, ele não vai deixar, ó, tá vendo? A matriz ela não tem inversa. Essa daqui é a matriz de rigidez global. Deixa eu ver se alguém respondeu no chat. Vai me ajudando aí os monitores, né? Por que eu não consigo inverter essa matriz? O que é que falta nela? O que é que falta nesse sistema, né? KUF. Para que eu tenha a minha estrutura aí possível de ser analisada. Ninguém? Ninguém? Ó, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho V1, θ1, V2, θ2, V3, θ3, V4, θ4. Olha aqui a minha viga, né? Quanto é que vale V1? Hein, gente? Aqui. Observando a minha estrutura. Eu tenho deslocamento na vertical nesse ponto A aqui, associado ao ponto nodal 1? Não. Então, é zero. Então, desculpa, Guerino, esqueci. Então, eu tenho que aplicar as condições de contorno. E é justamente por isso que eu não consigo inverter, né? Aqui eu tenho um movimento rígido embutido. Eu não consigo inverter essa matriz de rigidez. E para eu inverter essa matriz de rigidez, eu preciso aplicar as condições de contorno do problema. Como é que eu aplico as condições de contorno do problema? Vamos lá para a discussão. O que é que eu faço? Eu pego a matriz de rigidez, olha só. Eu pego a minha matriz de rigidez, né? Identifico os graus de liberdade onde tem condição de contorno prescrita. Pego o elemento da diagonal principal associado a esse grau de liberdade, substituo por 1 e mato linha e coluna relacionado a ela, né? E no valor do grau de liberdade, né, que eu preciso impor na posição do vetor de força, eu igualo a zero. Olha só, vamos lá, vamos traduzir isso daqui. Olha só, o que foi que eu fiz aqui, ó? Deixa eu pegar aqui, eu vou pegar esse vetor de força aqui, que eu já calculei, e deixar ela aqui, tá? E vou fazer esse processo aqui, ó. Vou pegar minha matriz de rigidez global, vou colocar aqui e tentar inverter. Ele não vai me dar, não vai me deixar. Então, o que é que eu preciso fazer? É aplicar as condições de contorno do problema, né? Para isso, eu tenho que identificar quais são os graus de liberdade.
Tá aqui, ó, né? A partir quais são os graus de liberdade que tem condição de contorno. Então eu tenho condição de contorno aqui, né, em V1 e θ1. É como se eu tivesse aqui, né, ó, V1, ó, vou colocar aqui, ó, V1, né, θ1, ó. Aí aqui eu vou ter V2. Não tem importância a gente só conseguir fazer um hoje. Aí, próxima aula, a gente faz mais, né? Fica mais automático. Mas é melhor entender, né, direitinho o que a gente está fazendo do que fazer um monte e não entender. V2, θ2, aí vem aqui, ó. V3, V3, θ3, V4, θ4. E eu vou colocar aqui, né, nas linhas. V1, opa, θ1, cada linha aqui associada ao grau de liberdade. V1, θ1, V2 aqui, só separado mesmo. V2 aqui, θ2, V2 θ2, V3, V3, θ3, e V4, θ4. Olha só, então como é que eu faço para aplicar as condições de contorno? Eu identifico o grau de liberdade, né, que tem condição de contorno prescrita, tudo bem? Identifico a diagonal principal associada a esse grau de liberdade, por exemplo, V1 tem grau de liberdade prescrito, é 0. Então, V1, né, eu vou ter que identificar a diagonal principal associada ao V1, ó, tá aqui, ó, é esse. Substituo essa diagonal principal por 1 e mato todos os outros elementos. Desculpa. Todos os outros elementos da linha e coluna associado a esse grau de liberdade. Tá aqui. Então, estou fazendo isso, ó. Estou matando linha e coluna associado a esse grau de liberdade 1. V1. Aí, deu uma deslocadazinha aqui nos graus de liberdade, mas não tem problema. Veja, o outro grau, θ1, também. Então, eu identifico o θ1 aqui, ó, tá aqui, ó, substituo por 1 e 0, linha, né, do θ1, ó, e coluna do θ1. E depois eu vou pegar o parâmetro aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, o sétimo elemento da diagonal, né, que é correspondente ao V4, eu substituo ele por 1 e mato a linha associada a ele, ó, tá aqui, ó. A coluna, né? Isso aqui é a coluna, e a linha associada a ele. Tá aqui, 0, 0 e 0. O que é que eu preciso fazer ainda? Nos graus de liberdade, né, que eu associei esses uns aqui, né,
que foi no V1, no θ1 e no V4, V1, θ1, eu substituo a entrada do meu vetor de força global pelo valor do deslocamento, que é zero. Então aqui em V1 já era zero, mas mesmo que não fosse zero, eu teria que substituir esse valor aqui por zero. A segunda entrada, zero, e a sétima entrada também zero. Como elas já são zero, né, não mudou em nada, mas eu teria que forçar isso. Por quê? Porque quando eu fizer linha vezes coluna, que são os vetores aqui incógnitos, eu vou ter 1, né, vezes V1, que é V1, igual a quanto? A zero, que é o próprio valor do grau de liberdade. Né? Agora sim, eu vou conseguir calcular e comparativamente eu determinei aqui os deslocamentos. Esses daqui são os deslocamentos em metros, né? Os deslocamentos metros e radianos, né? Os deslocamentos incógnitos do meu problema de viga em cada um dos nós, claro, né? Nesses dois dando zero e nesse sétimo aqui dando zero, porque é o que me mostra aqui fisicamente. Em B, quanto é que eu tenho? Na vertical eu tenho esse valor, né, de deslocamento, e de rotação eu tenho esse valor. Perfeito? Esse é o deslocamento. Bom, mas o que é que a gente faz no nosso curso? Determinar reação de apoio, determinar os esforços, né, cortante, normal e fletor. No caso aqui eu só vou ter cortante e momento fletor da estrutura. E como é que eu faço isso? Bom, para eu determinar as reações de apoio, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a minha, olha só, olha só, né? O que é que acontece? Vamos aqui. Olha só. A minha K, né, esse meu sistema aqui, K, né, U vezes U igual ao F. Esse F aqui, originalmente, ele tem, né, uma parte das forças ativas mais as reativas. As reativas a gente acaba desconsiderando, por quê? Porque na posição, por exemplo, desse exemplo, na posição onde vai aparecer aqui as reações de apoio, né? Aqui teria que aparecer as cargas concentradas e os momentos concentrados de reação de apoio. A gente vai ter que substituir esse valor justamente pelo deslocamento nulo. Então eles somem, mas eles estariam aqui embutidos. Então eu teria aqui, né, de alguma forma, as forças ativas e as reativas embutidas aqui. Mas para eu encontrar agora as reativas, o que eu preciso fazer? Eu separo. Eu pego aqui o K vezes o menos o vetor de forças ativas, eu vou ter o vetor de reação de apoio aqui, que são as reativas. As ativas eu tenho, e essa conta aqui fica muito fácil de se calcular. Só que esse K aqui, ele tem que ser o K global antes da aplicação das condições de contorno, tá? Né, Então eu vou pegar o quê? O K global vezes o deslocamento, tá aqui, menos, né, o F global, que é o F ativo. Essa conta daqui é isso daqui que eu acabei de fazer. Tá? Então, aqui, eu acabei de calcular as reações de apoio. Veja que esses parâmetros aqui internos, eles teriam que dar... os locais que eu teria que ter reação de apoio não nula seria nos pontos de aplicação, né, que são nos graus de liberdade 1, 2 e 7. Veja que esses outros elementos aqui, eles não estão nulos, mas eles praticamente são. Por quê? Porque, na verdade, aqui a gente vai pegar isso daqui e transformar em quilonewton. Veja que isso daqui vai dar 99,25 quilonewton, né? Aqui eu divido também por 1000, vai dar 2,33 vezes 10 a 2. E isso daqui vai, dividir por 1000, vai dar praticamente zero, tá? Então, tá aqui. Se você comparar com o valor, né, das reações de apoio desse problema no F2, vamos dar uma olhada lá. E deixei muito tempo aqui, ele não está respondendo. Vamos ver, já ele abre. Se você comparar com o valor do F2, mas eu acho que eu tenho aqui
o desenho dele aqui, ó. Ele vai bater, tá vendo? Ó? A reação de apoio dele aqui é 99,3. E o engaste aqui, a reação de momento, dá 233,3. De acordo com o sinal do meu sistema de coordenada. Às vezes, o meu sistema de coordenada, o vetor positivo é de cima para baixo. Então, lá ele deu possivelmente negativo, ó. Menos 99,25, tá? Certinho. Momento, o positivo é horário. Então, por isso que ele está dando aqui negativo e dando anti-horário. Bonitinho, né? Dentro, né, da lógica, acompanhando a lógica do meu modelo. Certinho. Deixa eu ver se... eu acho que até sumiu o F2, mas não tem problema. Tá? Então, bateu. E vamos ver aqui na casa, na posição 7, quanto é que me dá aqui, ó. 60,7. Tá aqui, ó, dividindo por 1000. 60 por 7 e negativo, que é de baixo para cima. Perfeito? E como é que eu faço agora para calcular os esforços? Os esforços, né, cortante e momento, eles podem ser obtidos a partir dessa conta daqui, ó. Matriz de rigidez local vezes vetor de deslocamento local. E aí eu vou ter aqui no elemento, né, nó a nó, em cada um dos nós, o valor de força na vertical e de momento, né, associado ao nó, me dando condição de calcular em cada um dos elementos aqui, né, a variação de força cortante e a variação de momento fletor. Olha só, nesse primeiro elemento aqui eu tenho um momento fletor nesse nó de 233,3 kN e nesse outro nó de 64,4, tá? Um positivo e outro negativo, ou seja, tração em cima e tração, né, embaixo. Na verdade é o contrário, né? A gente desenha aqui no F2 o diagrama de momento para onde a viga está tracionando. Isso mesmo, tração em cima negativo, né, na convenção, né, de momento, né, a carinha triste, e a carinha alegre, tração embaixo. Vamos olhar no primeiro elemento, nas posições 2 e 4, quanto me deu aqui o momento. Ó, 2 e 4, né? 233, tá? E 64,40, batendo certinho com os valores aqui, ó, tá? Perfeito. E a força cortante constante de 99,3 no primeiro elemento, ó, 99,99, tá? Então ele sai aqui para cima e depois ele desce aqui com 99,3. E aí eu faço isso para o elemento 2 e faço isso para o elemento 3. Tá? Isso daqui eu deixei, mas isso daqui só se tivesse força distribuída. A gente teria que tirar, né, a parte da força distribuída, mas isso eu ressalto. Como é zero, não vai fazer diferença nenhuma, mas eu ressalto no próximo exercício. Está dando um pauzinho aqui, deixa eu... Aqui, pronto, né? Deixa eu tirar aqui. E aí eu finalizei esse exercício, né, justamente desenhando os diagramas, né, no F2 e comparando com os valores que me dão aqui nodalmente em cada um desses elementos. Eu achei que a gente ia ter tempo para fazer um outro exercício, mas eu não vou conseguir, já está apertado aqui o horário. E o próximo exercício eu vou fazer mais passo a passo, né? Sem estar praticamente pronto, né? Eu vou, né, ir montando cada uma das matrizes para a gente, né, recuperar o procedimento, tá? Mas a gente faz isso essa semana ainda, no momento síncrono de quinta, e a gente tem tempo de trabalhar também na próxima semana com esse tipo de aplicação. É o primeiro, né? Pode ser que, nossa, é muita informação, mas vai lá na teoria.
O Guerino está falando que se você tiver os arquivos para alguma das provas de MEF, fiz um arquivo com passo a passo. Pode ser, né? Mas aqui assim, o que acontece? Em MEF lá, né, a gente obteve essas matrizes de uma forma diferente do que eu apresentei aqui. Mas depois o passo a passo é igualzinho. Se você quiser disponibilizar, para mim eu coloco no Moodle, não tem problema nenhum, tá? Porque o passo a passo depois de aplicação é o mesmo, né? Do que foi feito lá no MEF. Perfeito, tá? Igualzinho, inclusive lá a gente também utilizou a ferramenta, né, para esse problema daqui, né, no SMS, né, só lá depois que a gente aplica MATLAB. Então ele vai procurar e depois vai me mandar para eu disponibilizar no Moodle para vocês, tá? Perfeito, gente? É muita coisa, mas não se preocupe, né? Só vai ser esse tipo de estrutura, né? Com um sistema de coordenada local coincidindo com o global. Eu não vou dar, não dá tempo, né? De dar treliça pórtico, mas não tem problema, a gente não sai perdendo, né? A introdução à análise matricial a gente consegue apresentar e justificar, tá? E aí na próxima quinta eu faço mais exemplos, tá? A gente consegue fazer algo mais dinâmico, né, na próxima quinta e consegue fazer também mais de um. Espero. Mas eu peço também que vocês me ajudem, né? Que vejam esse material, né, da nona semana para que vocês possam me trazer dúvidas, né? Inclusive desse exercício que a gente fez hoje. E aí, inclusive, vocês podem fazer a lista 3 inteira, né? Utilizando, né, essa metodologia, que já é um treino também. Perfeito? Vou finalizar aqui a gravação, tá? Até o próximo momento síncrono.